história, nós vamos falar sobre a imigração. Peguem aí o livrinho de vocês de história na página 78, por favor. Nós temos aí, ó, no livrinho de história que fala sobre a imigração. Nós sabemos que aqui no Brasil vieram o quê? Diferentes povos, não é? Por isso que nós somos um povo miscigenado. Mas nós sabemos que a base do povo brasileiro é o quê? Africana, portuguesa e indígena. Não se esqueça disso. Então, aqui no Brasil vieram vários povos, franceses, árabes, europeus. Então, é uma mistura de raças que vieram aqui. Esses povos, eles vieram de outros países para tentar o quê? Melhoria de vida em nosso país. Vamos falar agora um pouco sobre a imigração brasileira. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus, com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda da imigração. Estima-se que no ano de 1891 a 1900 o Brasil recebeu 1 milhão de imigrantes. Então, vieram várias pessoas de outros países para o Brasil. Mas por que eles vieram? Por causa dessa proposta que o governo fez o quê? De melhoria e qualidade de vida. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Então, devido à grande produção de café existente no Brasil, precisava de mão de obra. E assim surgiu essas promessas de emprego, onde as pessoas iam enriquecer. Nós temos aqui as principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Eles chegaram no Brasil no século XIX e no século XX. Os principais emigrantes foram vindos da Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. Então, esse pessoal aqui veio para o Brasil em busca de melhoria. Então, os principais imigrantes vieram de onde? Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil ficaram na região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para que quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condição de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Então, como a tia disse que os principais povos que vieram para aqui foram os italianos, os espanhóis, os portugueses e os alemães. Vamos falar um pouco sobre os italianos. Você pode ler para mim, Ana Luísa? Os italianos. Com a vinda na Itália, estava muito difícil. Os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar a sua situação de vida. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo de que precisavam nos armazéns dos próprios patrões das fazendas. O acerto de contas era feito na época de colheita. Mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, os imigrantes sempre ficavam devendo aos senhores, não era isso? Então ali gerava muita dificuldade financeira. Os italianos vieram com a esperança de melhorar de vida, mas acabavam se endividando por conta dos seus patrões. Vamos falar agora sobre os portugueses e os espanhóis. Você pode ler para mim, Anne? A maioria dos portugueses e dos espanhóis foi morar na cidade. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Então, os portugueses se deram bem quando vieram para o Brasil. Eles conseguiram montar seus próprios negócios.
Já o que aconteceu com os italianos? Eles vieram para trabalhar nas lavouras de café. Então, muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias, da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalharam na agricultura e nas indústrias. Além disso, eles terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Então, os espanhóis e os portugueses, eles ficaram também responsáveis pelos transportes das mercadorias que eram vendidas para os imigrantes. Vamos falar agora sobre os alemães, Sofia. Muitos alemães foram para os Estados do Sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se à agricultura e pecuária. Então, os alemães, eles foram habitar na região sul, onde lá eles trabalharam com a cultura eles trabalharam com a agricultura, trabalharam com a agricultura e com a pecuária, ou na criação de animais. Então lá eles desenvolveram na agricultura a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Na pecuária, os alemães, eles exploravam o couro, a carne e a montaria dos animais. Então, os alemães na pecuária, eles se destacaram na criação da carne, no couro e na carga, que eles utilizavam cavalos, éguas, e o gado também, onde o gado carregava vários sacos de mercadoria em seus carros de boi. Então, nós temos aqui os principais imigrantes que vieram de onde? Italianos, portugueses, espanhóis e alemães. Só que também temos o quê? Outros imigrantes que vieram também. Vamos falar um pouco sobre os outros imigrantes. Os outros imigrantes que vieram para o Brasil veio em menor quantidade. Eram os turcos, os libaneses, os judeus, os holandeses, os ucranianos, os suíços. Muitos turcos e sírios libaneses dedicaram-se ao comércio pela cidade do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Então, além de vieram os italianos, os portugueses, os espanhóis e os alemães, vieram outros imigrantes, que eram os turcos, os holandeses, os ucranianos, suíços, entre outros. Lembrando que no início de tudo, os italianos, eles vieram para cá e trabalhou na lavoura de café com a sua mão de obra, onde eles faziam o quê? Plantava nas fazendas dos patrões. Quando era a época de colheita, era pesado aqueles sacos de café, onde eles pagavam suas dívidas. Só que acontecia que aqueles armazéns, onde os italianos compravam alimentos, mantimentos para a sua sobrevivência, o preço era elevado, o preço era muito alto. E o que acontecia? Os italianos se endividaram. Já os portugueses e espanhóis, eles tinham mais dinheiro do que os outros imigrantes. Eles montaram comércios e começou a sobreviver aqui no Brasil. Já os alemães, eles se destacaram na pecuária e na agricultura. Começou na agricultura com o cultivo da policultura, onde eles cultivaram várias espécies de vegetais. E já também na área da pecuária, os alemães, eles criaram a criação de gado, explorando a carne, o couro, e também utilizavam os animais como montaria, como os cavalos, burros, mulas, eles usavam como montaria. E usava também o boi para levar o quê? As cargas pesadas em suas carroças ou em seus carros de boi. Vamos falar agora o que é imigração e emigração. Imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas. Se vocês observar, a palavra imigração é fluxo de pessoas. Então, vieram pessoas de países europeus para habitar em nosso país. Então, não se esqueça, a imigração é o quê? Entrada de estrangeiros de um país. Nós somos brasileiros. Se eu for
para a China. Eu sou um o quê? Imigrante, que é a entrada de uma estrangeira, que sou eu, em outro país. Já emigração é a saída de pessoas do seu país. O que acontece com os Estados Unidos? Muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, mas tem um visto. O que é um visto? Um visto temporário, em seu passaporte, onde o brasileiro pode passar 2 ou 3 meses ou até 6 meses. O que acontece? Quando aquele visto está perto de o quê? De acabar o prazo de validade do visto, a pessoa tem que voltar para o seu país. Então, quando o brasileiro volta para o seu país de origem, ele é o quê? Emigrante. Então, emigração é a saída de pessoas de seu país. Já a imigração é a entrada de pessoas do seu país. Entenderam? Sim. Vamos agora, ó, na página 80, vocês vão responder a primeira, segunda e terceira e quarta questão para casa. Lembrando, quais foram os imigrantes que vieram para o nosso país? Foram quais? Italianos, Portugueses, espanhóis e alemães. Além de vieram também outros imigrantes, que eram turcos, os libaneses, os ucranianos, os holandeses e assim sucessivamente. Lembrando, imigração é o quê? a entrada de estrangeiros no país. Muito bem, o que é emigração? A saída de pessoas do seu Muito bem, então para casa vocês vão responder a página 80, turma.